Olá, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Então vamos fazer mais um estudo da lição da Escola Sabatina de 1896, né? Escola Sabatina dos Pioneiros. Se você não assistiu o estudo anterior, nós estamos estudando essa lição aqui, ó. Essa lição é de 1896. Nós da editora Missionários publicamos ela, né? Traduzimos e publicamos. A edição original é de 1896, da época dos pioneiros, de Ellen White. Então, pretendemos publicar outras desse período, né? Se Deus quiser, em breve. Tem uma outra que já está em processo de edição. E é com muito prazer, né, que a gente está trazendo, resgatando esses materiais dessa época para a nossa língua em português. Então, se você ainda não adquiriu essa lição, entre em contato conosco para você estar realizando a compra essa Escola Sabatina. Ela está custando apenas R$ 12, né? O frete é a calcular. Então, vamos para a segunda lição. O tema, né, dessa lição é: o que é o Evangelho Eterno e qual é o seu poder? A primeira questão dela leva a gente a revisar Apocalipse 14, 6 e 7. Quando a gente lê aqui em Apocalipse 14, quando a gente lê Apocalipse 14, versículo 6, diz que eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno, para pregar aos habitantes da terra, a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então esse é o tema que a gente vai estudar nessa lição, na lição 2, né? E também na lição 3, vamos estudar sobre o Evangelho Eterno e o poder do Evangelho Eterno. E aqui diz que esse anjo, ele tinha um Evangelho Eterno para transmitir para toda a terra, não só para um povo específico. Porque, na verdade, a gente vai ler aqui, na segunda lição, que diz assim, a pergunta, né? O que é simbolizado pelo anjo? O que o anjo simboliza? E tem uma nota aqui, né? Uma observação, um comentário nessa questão 2, que diz assim: a palavra anjo significa mensageiro. Os anjos são ministros de Deus, mensageiros e companheiros do serviço de seu povo no grande plano da salvação. Na profecia simbólica, portanto, os anjos não apenas mostram o cuidado e a supervisão de Deus sobre a obra predita, mas também simbolizam o povo de Deus que está levando o Evangelho ao mundo. O anjo de Apocalipse 14, 6, portanto, representa as pessoas que levam a mensagem ao mundo. Porque a palavra anjo, ela de fato, ela significa mensageiro, a palavra no grego, né? A palavra original. Ela significa mensageiro, então ela tanto pode se aplicar, vai depender muito do contexto. Ela pode se aplicar aos anjos celestiais, aos seres celestiais, quanto aos servos de Deus nesse mundo, que ministram o evangelho para as pessoas. É tanto que nas cartas, as sete igrejas, você vai notar que começa assim, as cartas, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, etc. Então, o anjo ali são os responsáveis por ministrar a verdade, o evangelho a um povo. Pelo menos no contexto das sete igrejas, são 7 períodos das 7 fases da igreja. E aqui, esse anjo,
ele simboliza o povo que leva a mensagem, as 3 mensagens angélicas, o evangelho eterno. A questão 3 pergunta o seguinte: em que momento da história do mundo essa mensagem deve ser dada? A resposta a gente sabe que é o momento que estamos vivendo, o tempo do fim. Então a profecia de Apocalipse 14, ela se aplica exatamente ao tempo do fim, ao início do tempo do fim. Então as 3 mensagens angélicas, se você for estudar nos escritos do Espírito de Profecia, você vai ver que a primeira mensagem angélica ela começa a ser dada ali em 1800, entre 1840 e 44. A segunda mensagem angélica, por volta de 1844, 45, e a terceira mensagem angélica daí em diante, ela começa a ser dada ao mundo. Só que vai se destrinchando, né? Ela vai se tornando cada vez mais detalhada, mais clara para a gente, quanto mais estudamos. Apesar de que os pioneiros, a própria Ellen White, o povo de Deus nesse período aqui, eles compreenderam muito bem as 3 mensagens angélicas. Então, aqui diz o seguinte, na quarta pergunta: que expressão presente na mensagem indica que ela se refere à obra final do Evangelho? Lá no versículo 7 de Apocalipse 14, a gente encontra a expressão temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então a expressão do juízo, o julgamento, como diz a nota aqui da questão 4, o povo representado por esse anjo não está, como Paulo, prevendo um julgamento que está por vir, mas que a hora do julgamento de Deus já chegou. O juiz já está no tribunal, os casos já foram apresentados, esse julgamento começou em 1844, com a investigação dos casos dos justos. Então essa é uma mensagem de um julgamento que já vem ocorrendo desde 1844. É uma mensagem presente, por isso verdade presente. Isso não como a lição menciona aqui, não como Paulo que falava de um julgamento futuro, mas sim, hoje quando a gente lê, já lemos de um julgamento presente, que já vem ocorrendo há alguns anos. Sendo que para Deus, a gente sabe, né, que para Deus 1000 anos é como um dia. Então, passou-se algumas horas para Deus do momento que ele começa esse julgamento. E na quinta pergunta, diz assim: qual foi a mensagem dada ao mundo antes de 1844? Quando a gente lê Apocalipse 10, do versículo 1 ao 10, a gente vai ver que essa mensagem ela é interpretada e aplicada no tempo, porque as profecias, como nós compreendemos, elas só se encaixam, elas só realmente se compreendem quando aplicamos ela no tempo, na história. Então, Apocalipse 10, do versículo 1 ao 7, é uma profecia específica do período ali, quando o povo adventista recebe o entendimento de que algo iria acontecer em 1844. Então, eles compreenderam de maneira equivocada que seria a volta de Cristo. Então, aquilo ali, como diz, né, nos textos entre o versículo 1 e 10 de Apocalipse 10, aquilo ali foi doce para eles, né? Aquilo ali foi muito satisfatório, foi muito regozijante para eles, e uma expectativa tremenda. Compreender que então, naquele período, Cristo iria voltar à Terra. Mas na verdade, quando chegou o momento, quando chegou a data prevista, a data que se encaixava na profecia, levando em consideração a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs. Então, levando em consideração essa profecia, quando chega ali o cumprimento, eles acertaram na aplicação, em aplicar ela na história, no tempo, acertaram, mas erraram no evento que iria ocorrer naquele momento. Ali, na verdade, o evento é que Cristo, no santuário celestial, estaria passando do Santo para o Santíssimo para começar o processo de juízo investigativo do julgamento final. Processo de purificação dos pecados do povo, de investigação dos casos de cada indivíduo nesse mundo, começando
pelo professo povo de Deus, pelos mortos, né? Eu diria que a gente entende que começa por Abel, é o primeiro justo morto. Então, com esse contexto histórico da pergunta de Apocalipse 10, né, que qual mensagem foi dada ao mundo antes de 1844, aquela mensagem que fala sobre o livrinho. Esse livrinho, na verdade, se refere ao livro de Daniel. E todos nós já entendemos muito bem isso, que para eles naquele momento, como eu mencionei, foi uma coisa muito agradável, foi muito doce saber que então a volta de Cristo estava ali, bem próxima. E quando passa o momento, para eles entenderem que não era aquele evento, se tornou amargo. Então se cumpre essa profecia de Apocalipse 10, dos versículos 1 a 10, e essa mensagem, como diz aqui, ó, aqui na nota dessa questão 5, diz o seguinte, além de resumir um pouco disso que eu acabei de falar, perto do final do texto diz assim, no entanto, embora a mensagem fosse obscura e a decepção amarga, a esperança foi mantida diante do povo de Deus, na aliança. O anjo do capítulo simboliza o poder e o efeito da mensagem de 1840 e 44, essa mensagem que estava sendo dada. O anjo de Apocalipse 14, 6, em seu sentido mais completo, representa a mensagem do Evangelho em sua clareza, uma parte da grande tríplice mensagem de Deus ao homem que teve início em 1844. Então, essa foi a mensagem, né, de que a volta de Cristo era iminente, mas então veio a grande decepção. Antes de começar a terceira mensagem angélica, a primeira mensagem já estava sendo dada, a segunda mensagem angélica começa ali de 1844 em diante, entre 1844 e 45, e então, na sexta pergunta diz o seguinte, o que deveria se seguir a essa mensagem e em que medida? Bom, o versículo 11 de Apocalipse 10 diz assim, e ele me disse, tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações e línguas e reis. É interessante essa passagem, esse versículo, que diz que apesar, é interessante como ele se encaixa com a situação, com o contexto histórico. Deus aqui estava querendo dizer ao povo que apesar da decepção que viriam a passar, eles não deveriam desistir, não deveriam parar. A partir do momento que eles então entendem o que seria aquela mensagem, o evento, né, que estava ocorrendo ali, que era a passagem de Cristo para o Santíssimo, o lugar Santíssimo, ali no Santuário Celestial, então eles agora entendem mais do que nunca que deveriam sim continuar a obra, a mensagem que Deus havia dado a eles, que não deveriam desanimar e desistir de tudo ali, apesar que alguns ali, eles desistem, né, uma boa parte deles, mas uma minoria continua. E ali vão ser os pioneiros ali que vão fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Deus diz que essa mensagem, ou melhor, essas três mensagens deveriam ser dadas ao mundo. Então, o que deveria se seguir a essa mensagem e em que medida a mensagem ela deveria ser espalhada para o mundo e com toda a força, com tudo que pudesse ser investido para que toda essa mensagem que Deus tem delegado, tem confiado ao povo dele para ser pregado ao mundo, não ficar somente entre nós. A sétima questão pergunta o seguinte, como a mensagem se chama? E aí vai estar lá Apocalipse 10, 11 novamente e Apocalipse 14, 6. E essa é a mesma mensagem que Deus tem dado ao homem pecador desde a queda, que é o Evangelho eterno. Então, as três mensagens angélicas, elas trazem o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno. Elas levam a gente de volta para o Evangelho de Cristo, só que com a noção de que estamos não só no tempo do fim, mas num período de purificação do santuário
e do juiz investigativo. Os evangélicos, eles acreditam que isso não existe, que isso não tem sentido, né? De que Cristo fez tudo ali na cruz, o evangelho é só ali o da cruz. Mas com as 3 mensagens angélicas, e a gente contextualizando como a gente está aprendendo aqui nessa lição, nesse momento, nesse estudo, a gente entende que, na verdade, o evangelho ele não parou, ele não estagnou ali na cruz, não é só a mensagem da cruz, mas é muito além. Vai para a mensagem de Cristo no santuário celestial, fazendo o processo de investigação do caso de cada indivíduo nesse mundo. E isso para que então a purificação, como eu falei no estudo anterior, que ele efetua, que ele realiza ali no santuário, ela possa ser também uma purificação aqui em nós, em nossa vida, em nosso coração. Vamos lá, vamos continuar. Aqui diz assim, que essa mensagem é o evangelho eterno da aliança eterna. Após a queda, ele foi pregado ao homem, e a fé dos justos foi demonstrada no derramamento do sangue típico, aqui mencionando no santuário terrestre da época de Moisés. Todos aqueles rituais ali do santuário terrestre é um símbolo do que seria a obra do plano da redenção, da salvação, e a obra que Cristo está realizando hoje, desde 1844. E foi pregada a Abraão, e com ele foi confirmada a aliança eterna. E foi pregado também aos filhos de Israel. Quando você entende a obra do santuário celestial, que era representado pelo santuário típico, né, o santuário simbólico ali da época de Moisés, todo aquele rito, todas aquelas cerimônias, representava a obra que Cristo está realizando hoje. E ali você percebe que o homem, foi mostrado ao homem, assim como foi mostrado a Abraão, que o homem é incapaz de se salvar por si só, que o homem é incapaz de se purificar, o homem é incapaz de se redimir de seus próprios pecados. Então, por isso que o evangelho ele é eterno, porque ele traz uma mensagem que traz ao homem a eternidade, traz ao homem a fonte da vida eterna. E essa fonte de vida eterna, ela não tem como ser conseguida, ela não tem como ser realizada pela capacidade humana, porque o ser humano ele é mortal. E nada daquilo que ele venha fazer por si só, de si mesmo, o garantirá a imortalidade, apenas o dará a ele a mortalidade, o que ele merece, que é a morte. Mas vamos continuar. Eu vou explicar melhor isso nas próximas questões aqui. O que o apóstolo, aqui falando do apóstolo Paulo, declara ser o evangelho. Agora vamos, de maneira resumida, eu sei que muitos de vocês, porque eu conheço o público, né, que acompanha o canal da gente, apesar que eu sei que alguns talvez sejam novos, e às vezes um ou outro que nunca viu algum outro vídeo nosso, possa vir assistir esse vídeo, mas no geral, eu sei que vocês já entendem bem desses assuntos. Mas essas primeiras lições, né, não sei se eu cheguei a mencionar no outro estudo, elas começam pegando bem leve. São lições bem introdutórias ao assunto. O assunto começa a ficar mais profundo. A partir da terceira lição, da quarta, é gradativo e vai ficando mais forte. Eles começam meio que introduzindo, né? Porque na verdade esse assunto estava sendo resgatado nesse período, 1896, ele já vinha sendo resgatado ali em 1888 com Jones e Waggoner. Inclusive eu acredito, né? Aí é um pensamento meu, né? Não diz quem é o autor dessa lição. Quando a gente tem um arquivo original, né? E no arquivo original, que é escaneado do original, que a gente conseguiu no site oficial da Igreja Adventista, é um site em inglês, onde tem todas as lições, e lá não diz, né? Você vê toda a lição em inglês lá, não fala o nome do autor, mas eu acredito que seja Jones. A linguagem é muito parecida. Então, o assunto estava fervendo nesse período, 1888 a 1896 ali, era um período ali que eles estavam buscando realmente animar o povo, reavivar o povo com essa mensagem. E por isso, a gente que já está começando começando não, mas já vai aí uns 2 anos que a gente vem reavivando, trazendo, resgatando essa mensagem da justiça pela fé, algumas coisas aqui
são, para a gente não são novidades mais, mas é necessário a gente passar por isso, revisar isso. Por isso que a lição às vezes pode parecer para você que já está bem inteirado do assunto, talvez não tão novidade, mas tem muita coisa aqui que a gente precisa aprender, não só revisar, mas tem muita coisa que a gente ainda não entendeu bem. Quando eu li essa lição inteira, eu aprendi muita coisa que eu não tinha prestado atenção, mesmo lendo os livros de Jones e Wagner, dos pioneiros daquele período. Por isso que é importante. Mas veja, voltando à pergunta 8, Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo bem conhecido, né, da maioria de nós que já conhece essa mensagem, lá Paulo vai falar, né, como diz, vamos ler rapidamente esse versículo. Então o versículo 16 diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem vários detalhes aí, tem vários elementos, várias características. O evangelho de Cristo, né, o evangelho é um próprio, é uma descrição do próprio caráter de Cristo, da obra dele, e é o poder de Deus. E com qual objetivo? Para a salvação de todo o que crê. Veja, para a salvação de todo aquele que tem fé. Fé em quem? Na palavra, fé em Cristo, em Deus. Isso é interessante. Isso a gente já sabe muito bem. Mas veja 1 Coríntios 1, 24. 1 Coríntios capítulo 1, 24. Versículo 24. Eu acrescentei esse versículo, ele não está originalmente na lição, mas a gente não deve estudar esses materiais engessado, né? Fica só com o que está. É bom a gente sempre agregar para fortalecer o conhecimento. Aqui em 1 Coríntios 1, versículo 24, diz assim: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quando diz que o Evangelho é o poder de Deus, esse poder está em Cristo. Não que Cristo seja um poder imaterial, ele é uma pessoa divina, mas o poder está nele. Por que eu estou ressaltando isso? Porque não tem como você receber esse poder sem receber Cristo. Não tem como você querer o poder de Deus na sua vida se você não receber Cristo, porque o poder está nele. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem completa. Ela é um conjunto. Infelizmente, o mundo evangélico e até mesmo nós, não, eu diria que mais depois que Ellen White morre, depois que esses homens, os pioneiros morrem, ali por volta de 1940, com o livro Questões sobre Doutrina, daí em diante até hoje, começa a se remover elementos, informações extremamente importantes, a distorcer na nova teologia que se introduziu no meio adventista, distorcer certas passagens e elementos extremamente importantes da mensagem do Evangelho eterno. E vai fracionando. A gente começa, então, aquele muro lá que Deus disse que deveria se tapar os buracos que foram feitos, né? Reparar as brechas, simbolicamente, ali no período de 1888 a esse ano aqui, 1896, por ali, eu acredito, pelo que a gente já tem estudado, que ali, inclusive poucos anos depois de 1888, Ellen White, Deus mostra a ela que se tivessem aceitado e vivido a mensagem, Cristo teria voltado. Então eu acredito que as brechas já estavam todas reparadas ali. E muitos lobos que foram se introduzindo dentro do meio adventista foram removendo aqueles reparos que haviam sido feitos. Porque
até 1888, os adventistas eles tinham uma confiança muito intensa e muito cega em suas próprias obras. E chegaram a um ponto de ficar muito parecido com os judeus, de achar que a sua obediência o garante a salvação, o garante a vida eterna, que em sua capacidade, tentando obedecer a Deus por suas próprias forças, se esforçando e é, tendo o entendimento de que recebe o poder de Deus para viver. Mas na verdade a gente entende aqui que o poder de Deus é Cristo. Então Cristo estava sendo, digamos, que subtraído. Estava começando a ficar em segundo plano. Hoje está quase que a mesma coisa. Já se ouve. É como você pegar um quebra-cabeça todo montado, né? Todas as peças ali montadas, você consegue enxergar toda aquela figura ali, que é o quebra-cabeça, quando ele está todo montado, ele forma. E aí começam a tirar peça por peça. E isso foi acontecendo depois da morte de Ellen White. Começa a se tirar peça por peça e fica todo desfragmentado, faltando informações. E essa, infelizmente, é a teologia que nós temos hoje. Por isso que é bom a gente resgatar essas mensagens e voltar para esse período aqui, porque aqui a mensagem já estava completa, né? A mensagem já estava completa. O que o mundo, o que o povo de Deus precisava entender e viver já estava aqui. Então passa-se o tempo, e na medida que vai se passando o tempo, vão desfragmentando, né? Vão subtraindo informações e distorcendo outras, omitindo outras. Então essa informação que o Evangelho é o poder de Deus, as pessoas, a maioria já sabe, mas a gente tem que ser honesto com a verdade. Se você não sabia de 1 Coríntios 1:24, nós temos que conectar, fazer essa teia, né? Como uma teia de aranha, né? Fazer essa conexão, esse link, reparar essa brecha de que esse poder está em Cristo. Pois aqui diz que Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, tudo que nós precisamos está nele. E Cristo, ele é o verbo, a palavra. Então, temos que voltar a tudo que está na palavra. Então, entendendo que o apóstolo Paulo declara que esse evangelho eterno é o poder de Deus para a salvação. Em Mateus 1:21, lá vai dizer que Cristo veio para salvar o povo de seus pecados, dos seus pecados. Então, Cristo operando em nós a obra de salvação dele, a obra de purificação, por meio do Espírito Santo, através da fé na palavra, do estudo da palavra de Deus, porque ela é quem tem poder. Essa obra do poder do Evangelho, ela começa a se realizar em nossas vidas. E esse poder do Evangelho tem como objetivo nos salvar dos nossos pecados, nos libertar, nos purificar do pecado. Veja, a questão 9. Quão grande é o poder de Deus? Lá em Salmo 147, versículo 5. Jeremias 10, versículo 12, vai falar que o poder de Deus, ele é um poder extraordinariamente além da nossa imaginação. Então, por que a lição traz isso, ressalta isso? Por que falar do poder de Deus? É só para mostrar para a gente o quanto de poder tem disponível em Cristo, na palavra, para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados, para nos purificar, para que não mais continuemos escravos do pecado, do eu, da carne, de Satanás, das tradições e mandamentos dos homens, dos credos humanos. Porque Cristo veio para libertar. Ele mesmo falou, né? Ele usa a passagem de Isaías: eu vim para libertar os cativos, né? Tirar da prisão os que estão cativos, abrir os olhos dos cegos. Ali ele não falava apenas da obra que ele iria fazer ali, curando o cego. Não, não é só dessa obra, faz parte, claro, mas ele estava falando mais para o lado espiritual e moral. Então, por que eu estou ressaltando muito isso? Veja a questão 10. Com que propósito esse poder se manifesta no Evangelho?
Aí a gente volta para Romanos 1,16, e o propósito que é o que eu estou falando, para salvar os homens de seus pecados. Então, quando alguém fala do Evangelho de Deus, quando você ouve alguém falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho eterno, da justiça pela fé, essa é a obra de Deus para nos salvar dos nossos pecados. O propósito principal é esse, porque o que vamos levar dessa vida é o caráter. Então ele precisa transformar o nosso caráter. Precisa ser substituída a nossa mente pela mente de Cristo. Nossa mente precisa ser subjugada pela mente de Cristo. A nossa mente ela precisa ser sujeita à mente de Cristo, que é a palavra de Deus, operando em nós o poder que existe na palavra. Mas isso com Cristo, não sem Cristo. Esse é o foco da mensagem de 88, da justiça pela fé. É mostrar ao homem a incapacidade de fazer isso por si só. E que o poder do Evangelho, que esse poder está em Cristo, ele tem que operar em nós a salvação dos nossos pecados, seja qual pecado for. Por isso que um Evangelho que é apresentado para as pessoas, que não é apresentado para elas, que Cristo em nós nos dá a vitória, operando em nós junto conosco, com a nossa cooperação, com a nossa submissão, renunciando à nossa própria vontade, porque ele vai trabalhar através do Espírito Santo nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo da justiça e do juízo, que é justamente a mensagem as três mensagens angélicas. Porque para você saber que tem um juízo, você tem que entender por quê. Você tem pecados que precisam ser confessados, porque eles estão registrados no céu. Então o Espírito Santo precisa te convencer, você tem esse pecado, tem esse e esse. E isso só será possível se você estudar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Para nós que somos adventistas, eu considero assim, se alguém que estiver assistindo não considera, eu respeito, a gente tem que respeitar a liberdade de consciência do outro, mas assim eu considero. Palavra de Deus, Bíblia e Espírito de profecia. Então, aquilo que o Espírito Santo nos ajuda a compreender, através da nossa consciência, do discernimento espiritual pela fé, daquilo que a gente enxerga na palavra, que nos condena, que nos mostra onde estamos errando, que essa é a obra principal dele. Quando alguém fala da obra do Espírito, de receber o Espírito, de ter o Espírito Santo, a principal, a prioridade, e essa é a obra mais poderosa. Inclusive, o Espírito de Profecia diz que o maior milagre do mundo é uma conversão genuína. O maior milagre é a transformação do caráter. Então, essa é a obra principal, é a qual nós devemos dar prioridade e nos focar. Então, quando se fala de receber o Espírito Santo, é para isso. É para ele nos convencer, para ele nos transformar, para ele despertar a nossa consciência da nossa realidade decaída, que muitas vezes pode ser pior do que nós imaginamos, mas ele não vem para esfregar isso na nossa cara. Ele vem para nos ajudar. Por quê? Veja, qual é a condição de todos os homens? Pergunta 11. Romanos 3:23, estão privados da glória de Deus. Então, a glória de Deus é o caráter dele. E o caráter de Deus, ele naturalmente, por ser puro e santo, é glorificado, é revestido de glória. Essa glória, o pecado não suporta. O pecado ele é fulminado diante dessa glória. Então Deus quer dar o caráter dele a nós novamente. Ele quer restaurar a imagem que é o caráter dele em nós, para que quando ele vier, a glória que vai fulminar o pecado não fulmine o ser humano. Entende que a obra de Deus é para o nosso bem. Essa obra do poder do Evangelho em nós é para nos libertar, nos livrar daquilo que vai nos destruir. E Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém seja destruído. Por isso a obra começa hoje. E antes do fechamento da porta da graça, ou seja, antes do encerramento da purificação do santuário, quando Cristo encerra a obra dele,
Tem um período de tempo, no momento que ele encerra a purificação no céu, assim como acontecia no grande dia da expiação, na época de Moisés, do santuário terrestre, quando encerra ali, aquele período que ele sai do Santíssimo, para então fazer o processo de vir até a terra. Esse período, o povo de Deus precisa estar com o caráter de Cristo, o caráter de Deus, a imagem de Deus totalmente restaurada. Quem não tiver, já recebe a primeira praga. E não é isso que Deus quer. Essa é a mensagem dele, essa é a esperança que ele dá para nós, de que a obra que ele quer fazer em nós, primária, a prioridade, a maior obra mais importante, a qual nós devemos ressaltar e ensinar, é que o Evangelho de Deus, o poder de Deus, é para nos purificar de todo pecado, para que a purificação que ocorre lá também ocorra aqui. Veja, se estamos privados, não temos agora o caráter de Deus, precisamos receber. Como diz aqui, ó, a questão 12, questão bem assim, uma pergunta bem familiar: o que é o pecado? 1 João 3,4, Romanos 7,7. Né? Eu não vou ler, mas você pode ler aí, se caso você não tenha familiaridade com esses versos, mas acredito que a maioria vai ter bastante familiaridade com esse verso, porque vai deixar bem claro que o pecado é a transgressão, a desobediência à lei de Deus. A lei de Deus, ela é a justiça de Deus, na prática, né? Transcrita. A justiça de Deus é Cristo. A lei é uma transcrição, né? É como se fosse uma transcrição do caráter de Cristo. E o pecado é uma rebelião contra essa justiça, contra o caráter. É o contrário, uma contradição do caráter de Cristo, que é, na verdade, o caráter do próprio Satanás, que escolheu, em sua liberdade, não mais ter o caráter de Deus, ter o caráter que Deus deu a ele, a imagem de Deus nele, mas que quis formar sua própria imagem, né? Então, o pecado, ele é a desobediência à lei de Deus. E no, porque, você vai entender logo, logo porque a gente entrou nisso agora, essa questão dessa pergunta tão óbvia, né? Que hoje é dito que o pecado é uma série de coisas, né? Todas essas coisas constituem a desobediência à lei de Deus, no fim das contas. Mas querem ensinar a teologia nova, né? Quer ensinar de que o pecado não é só a transgressão da lei de Deus. Mas é interessante que a lição aqui, nessa época, eles entendiam assim como Ellen White. Mas como eu disse, por isso que é importante a gente resgatar esses materiais e ver e entender a origem, a identidade original da Igreja Adventista, dos Adventistas do sétimo dia, quando tinha um profeta com eles. A pergunta 13: sendo pecadores, qual é o destino inevitável da humanidade? Enquanto o pecado, qualquer pecado que seja, continuar em mim, enquanto eu permitir, eu fizer questão de que, porque o pecado, enquanto você está na ignorância, Deus não te condena por aquele pecado, né? Por isso que uma criança, ela não nasce condenada ao lago de fogo. Ela, até certa idade, só Deus sabe, ela é inocente diante de Deus. A partir do momento que ela entende, de acordo com a consciência que o Espírito Santo vai trabalhando ali naquela criança, só Deus sabe como isso é feito. Mas a partir do momento que ela entende que uma coisa é errada e ela escolhe fazer o que é errado, então ali, claro que é muito mais profundo do que isso, mas ali começa o processo de então ela ter consciência do pecado, de que aquilo ali está errado, mas ela preferiu o errado. Então, quando o indivíduo ele tem a luz de que ele está em pecado, aí vai ter os pecados específicos, né? Cada um vai ter os seus pecados. Se você não, se você não permitir que essa obra ocorra, se você buscar qualquer outro evangelho que te faça te esquivar da consciência, porque o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é convencer, né?
Não adianta você querer o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho, ter poder sem ter o caráter de Cristo. Por isso que essa questão do poder do Evangelho, o maior poder que pode se manifestar na vida de um ser humano, vindo de Deus, é justamente o caráter de Cristo no homem. Porque isso vai não só transformar um indivíduo de uma criatura degradante para uma criatura pura, em termos de caráter, de pensamentos e sentimentos, mas vai atrair as pessoas a Deus. Porque a pessoa que ela não está vendo como que se livra dessa vida, desses vícios, desses defeitos de caráter, maus hábitos, então, dessas coisas erradas, o indivíduo não consegue encontrar uma saída para isso. Ele vai ver pessoas, que devem ser nós, né, que temos esse conhecimento, vivendo uma vida de pureza, lidando com certas situações da vida e com pessoas, com problemáticas de uma maneira completamente diferente do que a maioria lida. E isso vai atrair as pessoas. Então, uma vez que o indivíduo, sendo pecador, ou seja, tendo conhecimento, consciência de seus pecados e então preferindo continuar no pecado, qual é o destino inevitável para essas pessoas? Tiago 1,15, Romanos 6,23. O salário do pecado, a morte eterna. E não é o que Deus quer. Por isso que a mensagem que nós temos que pregar ao mundo, que é esse evangelho eterno, é que no momento que estamos vivendo, as pessoas elas precisam entender a situação delas. Elas precisam entender que o que tem nelas, os pecados que estão nelas, pertence a Satanás. E tudo aquele que pertence a Satanás vai ser destruído quando Cristo voltar, pela sua glória. E elas precisam entender, inclusive, irmãos, essa mensagem não é só para quem está na ignorância total, para quem, como diz a Bíblia, para quem é ímpio, né? Porque ímpio, hoje eu não considero mais ímpio somente quem não está numa igreja, porque o que tem de ímpio entre nós, entre pessoas de igreja, não está, é uma coisa fora do normal. Mas uma pessoa que ela não tem o conhecimento, ela precisa entender a situação, e também esses que conhecem o falso evangelho, que promete vida eterna no pecado. Então, o resultado está no primeiro pecado. Isso é um comentário aqui da questão 13. No início do pecado está a morte. Deus sabe disso e quer nos salvar delas. Então, às vezes a gente acha ruim, né? Quando Deus nos aponta um defeito de caráter, um vício, um mau hábito, através da palavra, da Bíblia, do Espírito de profecia, e a gente lê alguma coisa, estuda um assunto e enxerga ali um erro nosso, um pecado nosso. A partir daquele momento você já não é mais ignorante, você agora tem um conhecimento, você tem a consciência. Então Deus quer te salvar disso. Por quê? Por mais que seja ruim, você esteja tão apegado àquilo ali, tão acostumado com aquilo ali, tão habituado, mas aquilo ali vai te destruir, vai te levar à morte eterna. E Deus não quer isso para você. Ele quer estar com você a vida eterna. Ele não quer estar com você só essa vida. Por isso que ele precisa tirar tudo que tem em você e em mim, que não pertence a ele, e que além de te levar à vida eterna, levar a mim ou a você à vida eterna, também causa, já hoje, nesse momento da nossa vida, a separação entre nós e Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos tendo comunhão com Deus do céu, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, mas às vezes estamos tendo comunhão com outro Deus, que é o Deus desse século, porque estamos fazendo as coisas que pertencem a Ele, que agrada a Ele. E por isso Deus precisa nos salvar dos nossos pecados. Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar? Que um evangelho que é pregado, que não te leva a essa conclusão, que não te mostra que o principal propósito do evangelho nesse mundo é restaurar a imagem, o caráter de Cristo em você, te tirando de você os seus pecados, te dando vitória junto com Cristo. Uma luta que é uma luta árdua contra o seu eu, contra si mesmo, contra a carne,
contra as tentações, mas com Cristo, com Ele habitando em nós, através da nossa mente, da fé, da consciência, por meio do Espírito Santo, no estudo da palavra. Tudo é relacionado, tudo linkado, tudo ligado. Não separe essas coisas. Não pregue um evangelho onde falta nenhum desses elementos. Não aceita um evangelho que é outro evangelho. Porque a justiça que ele opera em nós, veja, vamos ler o restante disso aqui, ó, dessa nota. Eu vou falar o que eu ia falar agora, eu vou falar logo mais. Os incrédulos não acreditarão que a morte está no pecado, porque o pecado é agradável. E na verdade não é que os incrédulos não acreditarão só por não acreditar, mas é porque eles não querem muitas vezes aceitar, né? Às vezes demora para você processar. E a gente tem, Deus sabe disso, Deus tem muita paciência conosco. Ele trabalha muito com a gente, porque ele sabe que é uma luta, a carne luta, né, contra isso. Até você realmente cair na real, você realmente olhar e dizer: isso está errado na minha vida. Preciso que realmente Deus me liberte disso. Porque isso desonra a Deus, isso entristece a Deus, isso faz mal a outras pessoas e a mim mesmo. E isso pertence a Satanás, isso dá honra e glória a ele. Inclusive, uma parte muito importante desse estudo, não é desse de hoje, mas dessa lição completa, é a questão do dar glória e temer a Deus, que a gente vai estudar, acredito, lá para a lição 4 e 5. E o pecado dá glória e demonstra a quem você teme, a quem você adora. Inclusive, outra questão que a gente também vai estudar nessa lição é adorar a Deus, a verdadeira adoração a Deus, né? Então, o pecador, os incrédulos, né, não acreditarão que a morte está no pecado. É inseparável. Por isso que Satanás quer que você continue com os seus pecados, que você se desvie de qualquer mensagem que te desperte, que te leve a um choque de realidade. Para você, não é que a gente não queira ter esperança, não queira a salvação, mas que você precisa saber do que você precisa ser salvo, não é? Eles esperam, né, os incrédulos, desfrutar do pecado e escapar da morte. Mas esse é o falso evangelho. É você desfrutar do pecado, você permanecer no pecado porque não tem o que fazer, segundo eles, né? O falso evangelho é esse. Tem várias vertentes, né? Ele é pregado de várias maneiras, por várias denominações e, infelizmente, no nosso meio também. Existem vários líderes, pessoas de grande influência, não só teólogos, mas também leigos que têm grande influência, que pregam um evangelho que não te leva a entender que qualquer pecado que haja em você, ele vai te levar à morte eterna, ele te separa de Deus. E por isso que o evangelho precisa entrar na tua vida para te libertar de todo pecado, de todo defeito de caráter que há em nós. Porque a gente é muito agradável um evangelho que encobre, né, fecha os olhos para o pecado, que te faz se acomodar, relaxar, viver como se aquilo ali não existisse, colocar o pecado debaixo do tapete, a informação, né? Porque o pecado sempre vai estar aqui, não tem como, só Cristo pode tirar isso de você. É o poder dele. Mas você precisa entender o porquê, para quê. Você precisa entender que precisa ser feito isso, precisa aceitar e se submeter. É como uma cirurgia. Tem que ter o seu consentimento de que ele vai entrar aqui no teu coração, na tua mente. E ele vai arrancar isso. É como uma cirurgia de um tumor. Tem os riscos, vai doer, vai ser incômodo, não é agradável. Você vai ter que se libertar, se livrar de coisas que você está tão apegado, mas que essas coisas não pertencem a Deus. Por isso que os incrédulos, eles não querem acreditar. E Satanás, ele consegue trabalhar muito esse falso evangelho no meio do povo. O verdadeiro evangelho, que é isso que a gente vai estudar, já está estudando e vai se aprofundar mais, ele de fato leva a consciência humana de que Cristo precisa entrar no nosso coração para destruir o que tiver ali que não pertence a ele, antes que isso destrua a nós mesmos. O texto continua dizendo, isso é uma nota da questão 13. A fé, por sua vez, acreditará em Deus agora e evitará a morte
ao se abster do pecado por meio da graça. Percebe? A verdadeira fé levará você a fidelidade, a obediência da fé, que é o se entregar totalmente a Cristo, o cooperar com Cristo na obra de renúncia do eu, submetendo a vontade própria, sua vontade, a vontade de Deus, para lutar contra o pecado, os pecados que há em você. Por meio da graça, se abstendo, mas renunciando aos pecados. Na questão 14 diz assim: por quem somente o homem é redimido dessa maldição do pecado? Gálatas 3:13, né? Diz que é por meio de Cristo, né? Gálatas 3:13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é quando estamos em desobediência a ela, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, por meio de Cristo, não tem como excluir Cristo disso. E também não tem como excluir isso de Cristo. Não tem como excluir, porque é o que fazem. Ou separa uma coisa ou outra. Ou coloca você para lutar sozinho com suas forças, pedindo o poder de Deus. Aí você pede o poder. Deus não vai dar o poder, irmãos, para quem não sabe usar esse poder. É Cristo mesmo quem vai vir junto com esse poder. O poder está nele. Porque eu e você, a gente não sabe. Ele sabe, ele viveu essa vida aqui, ele viveu nessa carne. Ele sabe o que é lutar contra as tentações, contra os impulsos da carne, porque a natureza dele era caída, porque essa é a única natureza que precisa de salvação e de restauração. A natureza de Adão antes da queda não precisava disso, então precisava que Cristo viesse para redimir uma natureza que não tem do que se redimir. Então, ele sabe como lutar, e ele é quem vai travar essa luta aqui dentro, junto conosco, né? Veja, pergunta a questão 15. De que, além da morte, Cristo nos redime? Tito 2,14, do pecado e da iniquidade. Pecado e iniquidade é a mesma coisa, né? Então, além da morte, porque o evangelho que é pregado, o falso evangelho, seja como ele for pregado, mas no fim das contas ele vai sempre chegar a esse ponto. É prometer às pessoas a vida eterna no pecado, sem te fazer ter consciência de qualquer defeito de caráter que você tenha, vai te levar à morte eterna, vai te excluir da eternidade. Então, Cristo, ele tem que tirar aquilo do nosso coração, da nossa vida, de nós, que nos excluirá da eternidade, de viver com Ele. Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa presença para sempre com Ele. Ele quer você para sempre com Ele. Ele precisa destruir o que está em você, que separa isso dele, que tira dele essa oportunidade, que tira dele essa chance, esse direito, que é o direito dele de ter você com ele a eternidade, de ter a mim com ele para sempre. Qualquer coisa que exclua o ser humano disso, que não pode viver eternamente, que não pode ser imortalizado, ou seja, o mal. O mal não pode ser imortalizado, o pecado não pode ser imortalizado. Porque quando Adão e Eva cometeram um pecado, foi suficiente para tirar a glória de Deus deles e excluir eles do Éden, a presença de Deus e da imortalidade. Eles se tornaram mortais por causa de um pecado só. Era bem mais fácil, né? Era bem mais fácil. Um único pecado. E olha que esse primeiro pecado, irmãos, nem se compara com os pecados que a gente já cometeu na nossa vida, ou que outros aí já cometeu. Talvez você nunca tenha matado, roubado, nem feito nada disso, mas você com certeza já fez coisas que você se envergonha. E veja, esse único pecado tirou eles, excluiu eles. Para que então fosse feita uma obra na vida deles, para poder ter acesso novamente, direito. Veja, são 6.000 anos de luta para o ser humano poder, Cristo querer resgatar o ser humano de uma vez por todas, poder ter o direito de levar o ser humano. Mas
um ser humano totalmente com caráter totalmente restaurado. Então o foco do evangelho eterno, da obra, do plano da redenção, é restaurar o caráter de Cristo em nós. Esse é o foco. Esse deve ser a obra que você deve priorizar. É ter a mente, o caráter, os traços, a conduta, os pensamentos e os sentimentos de Cristo, que estão descritos na palavra dele, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Veja, a pergunta 16. O que Deus dá ao crente, ao fiel, ao que crê, em lugar de seus pecados? Romanos 3:22. A sua justiça, que é pela fé em Cristo. É a justiça pela fé. Você não tem como você desenvolver essa justiça por seus esforços, por sua capacidade, lutando por si só. Mas somente essa justiça está em Cristo, porque é o caráter dele. Ele é a nossa justiça. Mais uma vez, não tem como separar isso dele. Então você precisa dele operando a justiça dele em você. Mas se você decidir e estiver disposto a renunciar à sua justiça própria, né? A justiça própria é o justificar você mesmo, justificar seus erros, justificar seus pecados. Então, a partir do momento que você renuncia a isso, você simplesmente está disposto a confessar, a admitir, a reconhecer, mas a clamar a Deus o perdão dele, para que então ele te dê vitória, ele opere em você uma transformação. Veja, a pergunta 17. Por, por quais meios e poder essa mudança é efetuada? João 15:3. É por meio da fé na palavra, né? Por meio da palavra, porque lá em João 15:3, Jesus Cristo disse que vocês já estão limpos através da palavra que vos foi dita. Então a palavra é quem purifica. Quando se estuda com o entendimento que você recebe através da ajuda do Espírito Santo, sendo honesto, estando de fato aberto para entender exatamente o que está aqui, como está aqui, e com os comentários do Espírito de Profecia e de alguns poucos desse período aqui que tiveram realmente um entendimento iluminado por Deus, chegaram a conclusões que de fato era Deus ali ajudando eles a chegarem àquelas conclusões, embora não fossem inspirados. Mas essa mudança através da fé na palavra de Deus, não na palavra do homem, não na opinião do homem, não nos mandamentos e credos humanos, mas somente na palavra, na inspiração divina. Porque ela tem poder, porque ela veio de Deus e não da mente humana. Então a nota que diz aqui, o comentário aqui da questão 17, diz assim: Deus não nos força a obedecer ou nos obriga a crer nele. Olha que interessante. Aqui entra a questão da liberdade de consciência. Deus trabalha muito com isso, né? Ele manifesta amor para nos conquistar através do cuidado dele, das bênçãos, dos livramentos, daquilo que ele é para nós, tudo que ele faz por nós sem a gente merecer. Aquilo deixa a gente até envergonhado, né, de tanta ingratidão que a gente muitas vezes manifesta com Deus. E através de tudo que ele faz para nós sem a gente merecer, ele vai nos conquistando, vai quebrantando o nosso coração. Mas a escolha de acreditar ou não é nossa. Então ele não vai operar isso contra a nossa vontade, ele não vai operar a mente dele em nós contra a nossa vontade, ele não vai operar a justiça dele em nós contra a nossa vontade. Nossa relação com Deus, como está dizendo o texto aqui, é totalmente voluntária, né? É bom ter isso em mente durante todo o estudo desta lição. Deus, em seu amor, suplica, mas não obriga. Qualquer coisa que procure forçar a crença ou a prática religiosa não é de Deus. Lembre-se disso. Se você está sendo coagido, se você está fazendo as coisas por impulso, só para agradar alguém, ou só porque alguém está te forçando, está te importunando demais, você quer se livrar disso, aí você vive muitas vezes uma obediência de fachada, uma obediência externa apenas, só para poder aparentar ser aquilo, para você
se livrar de muitas vezes da importunação dos outros. Quem faz isso com as pessoas que quer obrigar elas, quer que elas vivam, obedeçam a Deus de todo jeito, muitas vezes uma obediência que nem o indivíduo vive, vive só uma coisa externa, uma aparência de piedade, e quer que os outros sejam igual a ele não vai conseguir de fato a verdadeira obediência pela fé. Porque Deus quer que seja feito por amor, e voluntariamente, e conscientemente. E a gente vai trabalhar muito essa questão da liberdade de consciência ainda mesmo nessa lição. Tem algumas coisas sobre isso nessa lição. Mas é assim que Deus trabalha. É assim que Ele opera a justiça pela fé. A fé ela só é na palavra de Deus, não na palavra do homem. Você não tem que obedecer ao homem, a menos que o homem ele esteja apresentando a palavra de Deus para você e você de fato reconheça, esteja sendo, o indivíduo que esteja apresentando a palavra de Deus para você esteja sendo honesto em apresentar realmente o que está escrito, mas te deixando livre para tomar a decisão, respeitando a tua decisão. E então você vai tomar a decisão com Deus, porque é a palavra de Deus, não por causa do homem. Mesmo que você respeite, admire a pessoa, goste da pessoa, mas é porque está escrito. E é entre você e Deus, a decisão tem que ser sua com Deus. Mas vamos deixar, esse é um assunto para outras questões que vamos ver ainda nessa lição e também na próxima lição, né, que vamos publicar. A questão 18 diz o seguinte: qual é esse poder da palavra e do Espírito que converte o pecador? Efésios 2:10 vai falar ali, né? Vamos ler. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então fomos criados em Cristo, ou seja, é uma nova criação. Então o poder, que a pergunta 18 faz aqui, ó, qual é esse poder da palavra e do Espírito que converte o pecador? É o poder criador, o poder criativo da palavra. Né? Quando Deus disse haja luz, ele não precisou pegar elementos com as mãos dele ou se esforçar, mas só a palavra falando tem poder para criar aquilo que fala, que está escrito. Acredito que você já sabe disso. Por isso que eu não vou entrar muito nesse aspecto da mensagem. Mas a palavra ela tem poder. Por isso que Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Né? Cria a tua palavra. Não você precisa se alimentar muito da palavra de Deus e se abster 100% das opiniões humanas, dos mandamentos e credos, tradições dos homens. Você tem que saber identificar o que de fato é da palavra de Deus, está totalmente de acordo com a palavra de Deus, e o que é distorção e tradição de homens, para que você se certifique de que você não está tendo fé na palavra do homem, que não vai te dar um coração puro. A pergunta 19, que poder, portanto, é prometido a todos no Evangelho Eterno? O poder criativo, como diz a nota da pergunta 19, capaz de nos criar novamente, ou nos tornar uma nova criatura, uma nova criação. Também é o mesmo poder que cria em nós um novo coração, uma nova mente. Esse é o poder de Deus, o poder capaz de criar tudo nesse mundo, inclusive um coração puro. Como está escrito, se isso não é ensinado, se você tem escutado mensagens que não te levam a essa conclusão, então é um falso evangelho. E você não deve dar ouvidos a essas coisas, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, ele tem poder de criar aquilo que é eterno, que vai durar para sempre. E a única coisa que vai durar para sempre no ser humano hoje vai ser o caráter. Porque o corpo vai ter que ser transformado para um corpo glorificado, um corpo imortal, mas esse corpo ele só pode ser recebido se primeiro o caráter, antes desse processo de transformação, já tiver sido transformado
ainda nessa vida. Caráter, sim, ele tem que ser totalmente transformado, totalmente limpo, purificado de todo egoísmo, de todo orgulho, prepotência, pensamentos e sentimentos maldosos, obscenos, mágoa, ressentimento de toda espécie, né? Pensamentos interesseiros, maliciosos, tudo isso precisa ser removido de nós. E essa é a obra do Evangelho eterno. Essa é a prioridade. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar, que Cristo em nós, operando essa obra em nós. A pergunta 20, que é a última pergunta, questão, né? Então, para quem existe esperança? João 3,16 vai dizer que é para o mundo inteiro, para qualquer um de nós. Essa mensagem ela tem que ser dada ao mundo, ela não deve ficar restrita só para os adventistas, só para nós. Ela tem que ser dada ao mundo. Porque se muitos adventistas, se nós falharmos em viver essa mensagem de permitir que essa obra seja operada em nós, lá fora tem muitos que estão sedentos e que vão permitir que essa obra se realize em suas vidas. Será um povo da hora undécima. E Deus tem os filhos dele, muitas vezes, na verdade a maioria deles estão lá fora, estão em outras denominações, estão aí, vagando nesse mundo, só esperando, já sendo preparado por Deus. Porque nós que professamos ser adventistas, professamos ser o povo de Deus, temos uma tendência muito grave, existe uma praga muito intensa e maldita em nossas vidas, como um povo, de modo geral, não de modo geral no sentido de generalizar, de que todos estão nessa situação, mas a maioria esmagadora. Mas todos em algum momento já estiveram, mesmo os que hoje já estão bem encaminhados no caminho certo, em um processo de purificação, de libertação total de todo o mal que havia em seu coração, em sua mente. Mas a maioria tem a tendência de Laodiceia, de achar que está tudo certo. Está vivendo uma grande experiência, está fazendo isso e aquilo, e muitas vezes se iludindo, porque já fez várias reformas, e tantas outras coisas que iludem as pessoas. E, embora essas coisas sejam importantes e façam parte da obra da redenção, as reformas exteriores, mas a reforma interior é a mais negligenciada. E é a que mais temos dificuldades de permitir que ela seja feita de maneira profunda. Eu costumo pensar que é como uma cirurgia, é como eu falei no começo. São vários tumores espirituais e morais que há em nós, vários pecados que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu tenho quase 40 anos, então, em comparação a uma pessoa que tem 25, tem 20, tem 15, é uma bagagem de vida muito grande. E eu fui do mundão, né? Eu já fui ateu, eu gostava muito de rock, filmes, séries, videogames, e passava assim, finais de semana nos bares de rock, nos pubs de rock. E adquiri muita coisa na vida, muito maus hábitos, vi muita coisa que não presta, ouvi muita coisa que não presta, e muitas outras pessoas nessas situações. Então é uma luta ferrenha, é uma luta muito intensa. A gente tem que aprender, irmãos, quando passar a mensagem para as pessoas, fazer duas coisas. Não omitir dela que vai ser uma luta. Não vai ser tão simples, não vai ser tão fácil. Muitas vezes vai ser dolorido. Mas a outra coisa que a gente também não pode esquecer é que Cristo vai estar com você nessa luta. Ele passou por essa senda, a senda do sofrimento, da dor, mas com o Pai, com Deus, pela fé. Muitos outros já passaram por esse caminho, mas Ele é o melhor para nos ajudar nessa luta contra nós mesmos, contra tudo de mal que ainda há em nós.
Então, não temos que ser honestos com as pessoas de dizer que isso precisa ser ressaltado, precisa haver esse despertamento, a gente precisa querer que haja essa mudança em nós. Precisamos ensinar as pessoas, precisamos deixar de iludir as pessoas, de dar um evangelho suavizado, um evangelho com subtrações de informações ali importantíssimas, um evangelho muito agradável. O agradável dessa mensagem é que a luta não será somente você, com suas forças, ou pedindo o poder de Deus, sem saber o que é que vai fazer com esse poder, mas não vai ser com Cristo, junto com Ele atuando em nós, através da oração, orando muito, pedindo muita ajuda a Ele, através do jejum, para que a sua mente esteja cada vez mais lúcida, para Ele operar mais em você, para Ele te abrir mais a mente para a realidade da palavra dEle e da tua realidade, aquilo que você precisa, da mudança que você precisa, do que Ele pode fazer em você, por você e através de você. E isso é só um resumo, vamos continuar, a gente encerra aqui, né, esse resumo, né, eu sempre costumo falar que as minhas mensagens, meus vídeos, não são bem resumo, né, mas se você for parar para pensar, isso é tão profundo, que isso aqui é um resumaço, um resumão dos resumos. Como eu disse no estudo anterior, o problema está em nós, essa geração do pensamento acelerado, querer tudo muito resumido demais. Imagina se a gente permanece demais com isso, a gente não vai aturar a eternidade aprendendo tudo isso de maneira muito mais profunda. A gente tem que aprender a se habituar com entender tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que é faz parte da palavra e da verdade de Deus, que nos ajuda. A próxima questão, a próxima lição, a lição 3, estudaremos no próximo vídeo, vai ser o Evangelho Eterno. É uma continuação, só que vai falar também sobre o seu poder, o objetivo, a gente viu um pouco sobre isso também, o efeito e a duração. Esse vai ser o tema geral da lição 3. Então, não perca a lição 3. Volta aqui no canal, estuda com a gente, acompanha todas essas lições. Se você não tem esse material, entre em contato conosco, o nosso contato está aqui na descrição do vídeo. Entre em contato conosco, adquire sua lição, apenas R$ 12, e você vai conseguir material tão rico, tão profundo, e estuda com a gente aqui, que a gente vai agregando conhecimento, vai ajudando a esclarecer mais esses assuntos. Que Deus te abençoe. Considere se entregar totalmente a Cristo e permitir que o Evangelho eterno opere o poder dele na sua vida. Estude mais a palavra. Estude mais a palavra. Estude menos a opinião dos homens. Menos, ou de forma nenhuma. Não, eu não diria de forma nenhuma, porque é hipocrisia, né? Porque eu mesmo estou aqui fazendo um vídeo, trazendo para vocês o que eu estou compreendendo de tudo isso. Mas seja bereano. Ao assistir um vídeo como esse, vai fazer o seu estudo pessoal. Vai conferir se isso é verdade mesmo. Pega os versos que foram citados, agregue a outros versículos que estão coligados, correlacionados a esses versículos, para se aprofundar mais, para ter sua própria experiência com Cristo, com a verdade. Uma pessoa não pode transferir a experiência dele para o outro, você não pode viver a minha experiência, não pode ser uma sombra da minha experiência, nem da de ninguém. Você tem que ter a sua própria experiência com Cristo. É a experiência dele em você que deve prevalecer, não a de nenhum outro ser humano. Ele é o seu conselheiro, seu ajudante. Busca ele através da palavra, através da oração, pela fé. Então, que Deus abençoe, Deus te ilumine, que o Espírito Santo possa continuar trabalhando na tua vida e a verdade possa prevalecer. Estude para não ser enganado. Estude mais, busque mais a Deus para não ser enganado pelas pessoas, para não ser iludido. E não aceite outro evangelho que não traga para você um despertamento
a sua consciência do que precisa ser realizado na sua vida e nesse mundo. Deus abençoe e até o próximo estudo.